Estamos de volta nesta edição especial do Jornal da Alterosa, aqui de Juiz de Fora para toda a rede, no estado de Minas Gerais, hoje entrevistando o candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, todo mundo já sabe que os resultados de eleições anteriores mostram que quem vence em Minas vence no Brasil, e o senhor teve uma vantagem de 500 mil votos no primeiro turno, né? Só? Mas, Só? 500 mil. Pouco, hein? Você achou pouco? Pouco. É. Pouco, Bom, porque eu torço para os três times melhor juntos, eu torço para os três times daqui. E nós vamos eu falar... sou cruzeirense, atleticano e americano. Porra. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, viu? Olha só, o governador Zema, que foi eleito, né, no primeiro turno, ele vem trabalhando fortemente a favor do Bolsonaro e agora com um discurso antipetista, até cunhou esse termo petefóbico, né? O senhor deve ter visto. Como é que o senhor pretende anular essa ofensiva, hein, assim, nessa reta final? Por que os mineiros deveriam votar no senhor? Olha, se você vê o comportamento do governador, você vai perceber que no primeiro turno inteiro ele não falou no meu nome. Por quê? Porque ele sabia que 48% dos eleitores que votavam nele votavam em mim. E ele, então, resolveu enganar os leitores, ou seja, não falava de presidente da República porque, sabe, ele não queria perder voto. Aí, depois que ele ganha, aí ele diz que é bolsonarista. Ou seja, isso é um pouco estelionato eleitoral, sabe? Eu não conheço o governador, eu não posso falar mal dele, sabe? Eu tenho chegado da cidade e perguntado qual a obra que o Zema tem feito, tem pouca obra, ninguém lembra. Sabe? Então, eu não vou falar mal dele. Ele ligou às eleições, ele tem 4 anos para governar, ele tem que mostrar o que o Bolsonaro fez para isso aqui. Um governador, um prefeito, para escolher um presidente da República, ele tem que mostrar o que o cara fez. Bom, esse presidente investiu no meu estado tanto, investiu naquela cidade tanto. Eu não tenho noção das coisas que o Bolsonaro fez aqui, porque todo mundo que eu pergunto diz que ele não fez nada. Ou seja, agora, se você quiser pegar o que o PT fez aqui, eu vou lhe falar. Eu vou repetir o número. Foram 209 bilhões de reais colocados para obra de infraestrutura. E do Minha Casa Minha Vida foram 50 bilhões de reais. 50 bilhões. O programa Minha Casa Minha Vida foi o maior programa habitacional da história desse país. Foram contratadas 4 milhões e 100 casas. Foi entregue 3 milhões e pouco, e 1 milhão e pouco ficou para acabar, sabe? Aí ele resolveu fazer o Casa Amarela, não sei se terminaram essa casa ou não. Candidato, numa visita recente aqui a Minas, o senhor comparou as eleições à paixão dos torcedores. Já que o senhor falou do futebol, vamos falar disso, né? O senhor disse que quem é cruzeirense não vai deixar de ser cruzeirense, quem é atleticano não deixa de ser atleticano, né? E diz que iria atrás dos votos dos americanos, dos torcedores do América. Já trouxe até o Paulo Brant, né? Luiz Duz, estão todos com o senhor, né? Mas eu queria perguntar, era o seguinte, faz sentido ir atrás de quem torce para o América, pensando que esse é um eleitor que votou em algum outro candidato que não o senhor, nem o seu adversário? Não faria mais sentido ir atrás daquele que, por exemplo, ou não gosta de futebol, ou só torce na época da Copa do Mundo, aproveitando essa figura de linguagem aí do futebol e política? Olha, eu duvido que um torcedor neutro vá assistir um jogo do Flamengo no Maracanã ou um jogo do Corinthians e fique no meio da torcida para ele deixar de ser flamenguista ou ser corintiano. Veja, você tem pessoas que votaram de acordo com a quantidade de informações que tinham, que recebeu pela televisão ou recebeu por amigo e tal. Todas as pessoas são capazes de mudar de voto. Todas as pessoas. Nessa eleição está acontecendo um fenômeno, ou seja, tanto eu quanto o meu adversário somos figura carimbada. Ou seja, os eleitores já estão definidos, ou seja, quase 98% já estão definidos, ninguém muda mais de lado. Mas teve muita abstenção nesse país e teve muito voto nulo. Eu não sei se você se lembra, no dia das eleições, teve uma dificuldade que o povo sentiu, que foi a biometria. Teve gente que ficou 5 horas esperando num colégio para poder votar, que não dava certo o teste que ele ia fazer da biometria.
Então, o que eu estou pedindo e que estou fazendo, estou pedindo para os companheiros fazerem, é tentar localizar qual foi a cidade que teve mais abstenção, para que a gente vá atrás, convencer o povo a votar. Sabe, nós, inclusive, ficamos felizes quando o ministro Barroso tomou a decisão de que as prefeituras vão colocar ônibus para as pessoas. Sabe, ele não é uma posição definitiva dele, mas é uma posição que facilita a vida dos prefeitos, porque nenhum prefeito será punido se colocar ônibus para os trabalhadores irem votar. E ônibus de graça, porque as pessoas não têm dinheiro para ir trabalhar, como é que as pessoas vão ter dinheiro para ir votar? Dizem que muita gente deixou de votar. Eu acho que muita gente deixou. Não tinha o dinheiro. Porque não tinha dinheiro. Veja, fora do dia da eleição, para o trabalho normal, nós temos milhões de brasileiros que vão trabalhar a pé porque não tem dinheiro. Eu fiz isso muito tempo e hoje as pessoas fazem. Muita gente vai trabalhar a pé porque não tem dinheiro para pagar o transporte. Então, para votar, o cara vai lá, vou votar se eu não tenho dinheiro. Então, a prefeitura, sabe, eu sei que aqui em Juiz de Fora a nossa querida prefeita Margarida vai colocar ônibus para as pessoas votar. O senhor quer atacar a abstenção, então, eu estou entendendo. É abstenção. É abstenção. Sabe, as pessoas que votam no Bolsonaro, as pessoas que votam em mim, sabe? Vamos falar um pouco de cultura, candidato. Minas Gerais, o senhor sabe, é um grande produtor cultural e nesses últimos anos vem sentindo, né, a falta de recursos, especialmente com esse bombardeamento que houve da Lei Rouanet, né, e a ausência de grandes estatais como a Caixa, o Banco do Brasil, a Petrobras. Aqui em Minas, a CEMIG também deixou de investir muito em cultura, né? Enxugamento dos investimentos e tal. Como que o senhor pretende voltar a incentivar a produção cultural em Minas e, obviamente, no país inteiro? Ô, Beni, eu acho um desastre para a humanidade um governo achar que cultura é problema. Eu não só vou recriar o Ministério da Cultura, como eu vou criar um comitê eleitoral em cada um comitê cultural em cada cidade, para que a gente possa nacionalizar a diversidade cultural que nós temos no Brasil. A cultura brasileira ela é muito dependente do eixo Rio-São Paulo, né? Você vê pouquíssima coisa de Minas Gerais, aqui em Minas Gerais mesmo, porque as televisões que são, sabe, as transmissoras, às vezes não tem programa local, só transmite o programa oficial, então você é obrigado a ver tudo que é feito no Rio de Janeiro ou em São Paulo, quando Minas Gerais poderia ter várias horas de programação própria da televisão. Uma cidade como Juiz de Fora deveria ter uma televisão para cá, sabe, só várias universidades poderiam ter televisão, porque nós precisamos fomentar a cultura. Quando eu era presidente, a gente criou o Bolsa Cultura, que acho que eu não sei se foi R$50 ou R$100 que era dado para as pessoas, sabe, participar da vida cultural do país. Cultura. E eu acho que um país sem cultura não é um país. Sabe? Então, dizer que a Lei Rouanet, ela dava, o ministro dava autorização para que um artista fizesse um show, um filme, qualquer coisa, mas esse artista tinha que convencer alguém a financiar. E é engraçado porque, dependendo da cor do artista, não tinha financiamento. Dependendo do comportamento político do artista, não tinha financiamento. Eu quero dizer alto e bom São Paulo, se eu votar presidente da República, que acredito que vou votar, a gente vai votar e investir muito em cultura. Muito em cultura. Sabe, Minas Gerais tem uma cultura rica, riquíssima. Você não sabe o orgulho que eu tenho do Vale do Jequitinhonha. Porque é uma região pobre, mas é uma região, do ponto de vista cultural, extraordinária. Culturalmente. Sabe? Então, eu acho isso fantástico. Agora, tudo isso tem que ser potencializado para a gente fazer da cultura uma indústria geradora de emprego, geradora de riqueza, pagadora de salário. Sabe, qualquer show que você faz com um artista, você está contratando um cantador, mas ele tem um cara que toca violão, que toca pandeiro, um cara que toca timba, um cara que bate triângulo, ou seja, sabe, a famosa turma da graxa, que é a turma que fica no bastidor, qualquer, o cara que abre a cortina, o cara que fecha a cortina, um showzinho qualquer gera 6, 7, 8, 9, 10 empregos. Você contrata um artista um pouco mais famoso, tem 10, 15 caras trabalhando no show. Isso é emprego, isso é renda. E nós vamos então fomentar. Todo mundo sabe, eu vou recriar o Ministério da Cultura e vou criar comitês culturais para que a gente possa fazer da cultura
uma coisa muito maior do que ela é hoje no Brasil. Lula, eu citei a CEMIG aqui na pergunta, né? E me lembrei que faz parte do projeto do governador Zema privatizar a CEMIG. Como é que o senhor vai orientar os seus aliados locais para se comportar diante desse assunto? Eu sou contra, tenho um profundo respeito pelo Itamar Franco. Quando o Fernando Henrique Cardoso quis privatizar a CEMIG, ele bateu o pé na mesa e falou: aqui não vai privatizar. Sabe? E não privatizou. Para que privatizar uma empresa rentável? Uma empresa que é um centro de excelência como a CEMIG? Para que privatizar? Para pegar dinheiro e gastar no quê? Porque se você vendesse, arrecadasse uma quantidade de dinheiro e você aplicasse esse dinheiro em outra coisa que fosse gerar emprego, tudo bem. Mas não. Você vende, pega o dinheiro, consome no custeio, daqui 5 anos você não tem mais a CEMIG e não tem o dinheiro também. Ou seja, eu sou contra privatizar. Eu ganhando as eleições, eu vou viajar o mundo para tentar atrair para o Brasil capital, investimento direto para fazer coisas novas aqui no Brasil. O que está feito não será vendido, refinaria não será vendida, Petrobras não será privatizada, Correio não terá, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e tantas outras empresas importantes que a gente tem. Para que privatizar? Para quê? O governador arrecadar dele e colocar em caixa 50, 60 bilhões para gastar como o Bolsonaro está gastando agora nas eleições? Você já se deu conta quanto que o Bolsonaro está gastando nas eleições? Você já se deu conta da quantidade de coisa que ele está fazendo, respeitando toda a legislação, até o uso da máquina? Eu fui presidente, estava candidato à reeleição, eu só saía do palácio depois das 6 horas da tarde. Eu trabalhava, eu fui eleito para governar. E eu trabalhava, ele não. Ele vive fazendo eleição, fazendo campanha de dia de segunda a sexta. Ele não trabalha mais. Também ele disse que não entende mais. Ele não gosta de se reunir com sindicalistas, não gosta de se reunir com empresários, não gosta de se reunir com o movimento de mulher, com o movimento de negro, não gosta de se reunir com o movimento de índio, sabe? Não gosta de receber, porque ninguém quer vir aqui, delegação de estrangeira, ninguém convida ele para sair do Brasil. Então, é um presidente que, se não existisse, não fazia falta. Lula, a esquerda vem enfrentando problemas para a renovação das lideranças. Assim, que nomes o senhor aposta aqui em Minas e no Brasil também para ocupar esse espaço nos próximos anos? Quem são as lideranças que estão surgindo? Ô, gente, você veja o negócio. Líder não é uma coisa que você cria todo dia. Tem o talento, né? O líder, você pode ter um candidato a prefeito, um candidato a governador. Mas o cara pode ser até governador e não ser líder. Ele pode ser presidente e não ser líder. O líder é uma coisa diferente. O líder só tem importância quando os liderados querem que ele os lidere. Sabe? É diferente de um governo. O governador, você pode eleger qualquer um. O Zema não lidera nada. O que o Zema lidera? Nada. É um empresário que teve a sorte de ganhar as eleições. Não sei se por incompetência nossa, não sei onde é que nós falhamos, essa é a verdade. Agora, o PT tem muita gente boa. Você pega a bancada de deputado estadual do PT federal, tem muita gente nova. Mas você com esse tino para liderança? Veja, se o cara quiser líder, ele tem que crescer. Para ser líder, ele tem que se dedicar. O líder é uma pessoa que é respeitada. O líder é uma pessoa que é exemplo. O líder é uma pessoa que os outros querem que ele lidere. Sabe? Então você pode ter, o PT tem muita gente com essa competência. O Reginaldo é uma pessoa aqui, você tem o companheiro, a companheira Bia, que é uma pessoa extraordinária, a liderança dos professores. Você tem outros companheiros que cresceram nessas eleições e que podem ser liderança. Agora, para ser liderança, tem que trabalhar um pouco mais do que trabalha-se hoje. Porque liderança é o seguinte, cara. Eu saía do Brasil, bateram no Gabeira uma vez, um tal de Branquinho do Acre bateu no Gabeira. Eu peguei um avião em São Paulo para ir para o Acre defender o Gabeira. Sabe? Eu, em 2000 e não sei quanto, eu estava de férias, antes de eu ser presidente, a Cacá ganhou as eleições em Araçuaí. Pô, quando eu fiquei sabendo que uma mulher negra, baixinha, ganhou as eleições, a Luísa Erundina estava tomando posse em São Paulo. Eu resolvi pegar o avião e ir lá para Araçuaí, na posse da Cacá, e não na posse da Luísa Erundina, porque a posse da Cacá simbolizava mais, sabe? Então,
O líder é aquele cara que se identifica mais rapidamente com os anseios das pessoas. Por falar em eleição, o senhor falou na posse e tal, com essa história do Brasil ter eleição de 2 anos, né? Daqui a pouco, ano que vem, já começa a conversa de prefeitura, né? Se o senhor for eleito, qual vai ser o seu papel nisso? Por exemplo, em Belo Horizonte, o senhor tem aliados. Como é que vai ser isso? Olha, o papel de um presidente da República é presidir o país. Ele não precisa necessariamente se meter nas eleições de prefeitura. Não é correto. O presidente da República, quando ele é eleito, ele vira uma instituição. Então ele tem que ter todo cuidado para não se meter, porque depois que tiver o resultado, ele vai ter que governar com quem ganhou as eleições. Tá? Obviamente que ele é de um partido político, ele pode defender o candidato do seu partido político, mas com muito jeito e com muito cuidado. Eu gosto de eleição de 2 em 2 anos. Tem gente que não gosta. Eu gosto. Votar, debater é um exercício extraordinário para aquecer a consciência política da sociedade. Olha, não é bom quando você tem um mentiroso contumaz como o presidente Bolsonaro, que mente o tempo inteiro, vai para a televisão, mente descaradamente, conta 8 mentiras por dia, sabe, nas suas lives, ou seja, isso não politiza e se engana e cria fanáticos. Porque esse ódio que a gente está vivendo aí é a negação da política. Toda vez que uma sociedade começa a dizer que político não presta, que todo político é ladrão, que ninguém presta, que não se dá conta, então, o resultado que vem é isso. Tá? É que a consciência, que não foi preparada corretamente, sabe, pariu um político como Bolsonaro, que não tinha previsibilidade nenhuma de ser presidente da República. Foi a antipolítica que o elegeu. Foi o ódio da política que o elegeu. Sabe? Então, o que é que nós queremos? Nós queremos voltar a restabelecer a democracia no Brasil. Sabe? A nossa convivência democrática na diversidade. Sabe? Aprender a conviver com os contrários. É uma coisa extraordinária e é por isso que nós vamos derrotar o Bolsonaro para restabelecer a democracia nesse país. Lula, nosso tempo está quase terminando, mas tá tão bom, é uma pena, eu né? ficaria o dia inteiro aqui. Eu acho que a gente podia até ficar, mas infelizmente eu tenho esse tempo, não posso fazer. Mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é o seguinte: quem vencer, independentemente de ser o senhor ou o seu adversário, vai pegar um país dividido, né? Como é que faz para que os brasileiros tenham um mínimo de união, Lula? Como é que essa divisão vai permanecer? Como é que vai ser isso? O problema não é a divisão. O problema é que você tem um candidato que não é civilizado. Veja, porque eu disputei 2 vezes com o Fernando Henrique Cardoso, eu disputei com o Collor, eu disputei com o Alckmin, eu disputei com o Serra, sabe? O PT foi o segundo colocado em eleições desde que começou eleições para presidente do Brasil. O PT só tinha 8 anos quando o PT já foi o segundo colocado. Então o PT polarizou em todas as eleições. Olha, quando você está num regime democrático, que você perde uma eleição, você faz como o Brizola falava: vou para casa lamber minhas feridas. Tá? O problema é que nós não temos um cara democrático. Nós temos um cara, sabe, que eu diria messiânico, um cara que utiliza o nome de Deus em vão, um cara que mente descaradamente. Sabe? Ele não tem nenhum respeito com nenhuma entidade da sociedade, ele não respeita a Suprema Corte, não respeita o sindicato, não respeita a mulher, não respeita negro, não respeita indígena, ou seja, é um cidadão que só se relaciona com a família dele. Sabe? Então, meu caro, então deixa eu lhe falar uma coisa. Essa polarização, se eu ganhar as eleições, nós vamos tratar de montar um governo e tentar estabelecer uma convivência democrática com toda a sociedade. Sabe, não é o PT que vai ganhar as eleições. Quem vai ganhar as eleições é um movimento que foi criado para restabelecer a democracia nesse país. Feliz do PT que tem um cabeça de chapa filiado ao PT e criador do PT. Mas nós vamos porque eu sou homem de conversa. Eu aprendi a fazer política negociando. Eu aprendi a fazer política fazendo greve. Eu fazia uma greve da Volkswagen, mas eu ia conversar com o dono da Volkswagen. Eu não virava inimigo dele. Fazia acordo, estava tudo resolvido. Se eu ganhar as eleições, meu caro, você pode ficar certo que esse país vai plenar, vai ficar como o céu de brigadeiro.
não Lula, vai ter turbulência. quero agradecer demais a sua atenção conosco e a gentileza de aceitar o nosso convite. Muito obrigado aqui pela participação, viu? Olha, eu só quero te falar uma coisa. Diga. Se eu ganhar as eleições, eu vou fazer um churrasco. Eu vou convidar você para comer uma picanhazinha no espeto. Eu vou lá, E tá? tomar uma cervejinha quando você quiser. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência nessa edição especial do Jornal da Alterosa.